Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou fazer um resumo aí do que foi 2024 na economia. Foi um ano de altos e baixos, né? Acho que a primeira notícia boa foi um ano de crescimento robusto para a economia brasileira, crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país em determinado período, e também é uma medida da renda gerada no país como um todo. Nós tivemos um crescimento muito bom, assim, 3,5% mais ou menos por cento deve fechar o ano, e assim, especialmente quando a gente compara com a história recente do Brasil, é um número elevado. O crescimento robusto é importante, porque junto com ele você vem criação de emprego, então a hora que você olha para taxas de desemprego, elas estão relativamente baixas para padrões históricos. Então é muito importante para gerar renda, incluir gente, num país principalmente como o nosso, que é um país bastante desigual. Não é um país pobre, é um país de renda média, mas é um país bastante desigual. O problema quando a gente olha para esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que tem toda a cara que isso não é sustentável. Por quê? Por causa que a hora a gente começa a olhar para os dados de inflação, a gente vê a inflação mostrando as garras. Tá? Então, isso é um indicativo que as condições que o país tem de gerar produto, gerar produção, elas não estão acompanhando a demanda de produto, de bens e serviços que vem do lado do setor privado e do setor público. Tá? Então isso dá uma indicação que a economia está aquecida. E a economia estando aquecida, você começa a ver pressões inflacionárias. Então isso acho que é o copo meio vazio. Esse crescimento ele tem toda a cara que ele não é sustentável. E aí começa a aparecer o custo que vem disso, que é o custo da inflação. E aí o que a gente observa é o comportamento do Banco Central. Né? Então ao longo do ano, a gente teve o Banco Central começando ali um processo de derrubada na Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Por quê? Porque assim, teve uma inflação alta ali na volta da Covid, uma inflação alta que aconteceu no mundo inteiro, e o Banco Central do Brasil subiu a taxa de juros para combater essa inflação alta no pós-Covid. Com a inflação dando um refresco ali depois dessa inflação alta que teve ali, aí o Banco Central pôde começar um processo de queda nas taxas de juros. Tá? Só que esse processo foi assim rapidamente interrompido porque a inflação voltou a aparecer de maneira forte. Tá? Nas medidas de inflação, quando a gente compara com a meta do Banco Central, ela já está fora. E as medidas de expectativa para os próximos anos também estão em elevação. Essa é a principal preocupação, que isso gere um processo de desancoragem das expectativas. E isso aí pode gerar um problema de credibilidade para o sistema de metas de inflação de longo prazo. Tá? E pode dificultar o controle da inflação no longo prazo. Então o que a gente vê é a inflação mostrando as garras de novo, e por aquilo que eu falei, toda a cara da economia estar aquecida, e aí o Banco Central começa um processo de subida nos juros, a inflação não dando refresco, ele aperta o passo. Então o que a gente vê no fim do ano é um aumento de 1 ponto percentual na Selic, que é uma coisa muito alta, e promessa para os próximos dois encontros do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, no começo do ano, para subir mais 1 ponto percentual. Então a Selic deve chegar a mais que 14 rapidamente. E é um patamar muito elevado, um patamar que a gente olha para o passado recente, ele é comparável ao meio da década de 2010, no governo da presidente Dilma, em que a inflação estava em 2 dígitos. E aí precisou ter uma subida cavalar nos juros do Banco Central para tentar correr atrás dessa inflação. Então a gente está vendo aqui um movimento parecido, mas a inflação não está em 2 dígitos.
Isso indica que o juro real, né, que é o juro depois de você olhar para descontar o efeito da inflação, ele vai estar em níveis muito altos. Só para dar uma medida como a inflação está mostrando as suas garras e como que o Banco Central está tentando correr atrás. Acho que o grande personagem de 2024, na verdade, foi o dólar e a subida que ele teve ali ao longo do ano. Tá? Então ele sai de um pouco menos que 5 no começo de 2024 e ele chega a passar de 6,20 agora no fim do ano, dando uma acalmada quando eu estou gravando aqui, está sendo na casa dos 6,10 agora. Fatores externos estão sendo importantes para explicar isso, tá? Em particular a vitória do Trump nos Estados Unidos, a perspectiva de tarifas lá, de importação, e junto com elas um potencial aumento de custos, refletindo em inflação de curto prazo, e uma dificuldade ali no Fed, tudo em perspectiva, né, do que o Banco Central americano, de baixar as taxas de juros. Isso está, em parte, impulsionando o dólar no mundo inteiro. Só que o efeito no Brasil ele tem sido muito mais forte. Então, por que isso tem acontecido? A maior parte são efeitos internos do país que tem a ver com a piora do cenário das contas públicas. A gente vê no Brasil os gastos do governo, principalmente os gastos obrigatórios que o governo tem que fazer, que é previdência, saúde, funcionalismo público, eles disparando. O governo colocou lá atrás, alguns anos atrás, o arcabouço fiscal, que é um conjunto de regras para tentar segurar o crescimento dos gastos e, portanto, segurar o crescimento da dívida no longo prazo. Com isso, você consegue dar uma acalmada ali no risco do país e aí você consegue captar recursos para financiar os seus gastos, na verdade, de maneira mais barata, ou seja, juros mais baixos. Mas, assim, isso aí já ficou claro ali no meio do ano que não tinha muita credibilidade, não parava muito de pé as regras que foram colocadas e elas não teriam muita condição de segurar o crescimento da dívida no longo prazo. Com isso, a dívida começou a ser vista com mais desconfiança e o país se tornou menos atrativo. E aí o que a gente observa como consequência, o dólar ganhando força. E agora, no fim do ano, o governo tentou ali aparecer com um pacote de gastos de maneira bastante atrapalhada, com baixa credibilidade também, dificuldade de passar isso no Congresso, então a coisa toda piorou ali no fim do ano, essa perspectiva da dívida de longo prazo. Então o risco do país aumentou e com isso o dólar foi junto. Tá? E o dólar, o que ele faz, ele bota mais fogo na inflação, esse dólar alto. O dólar alto quer dizer produtos importados, insumos importados, eles sobem, porque se em dólares eles estão em determinado valor e o preço do dólar sobe, eles vão subir em reais. E produtos que o país exporta também que sobem de preço aqui, porque o exportador começa a ver mais ganho em vender lá fora do que vender aqui dentro, cai a oferta interna e também sobe o preço. Então isso aí é mais um gás que pode ser dado à inflação e dificulta ali a vida do Banco Central com relação aos juros também. Então é mais um componente ali para segurar esse juro no nível alto do jeito que ele está. Outra coisa assim que tá fazendo com que esse juro permaneça alto é que do lado das contas públicas, esse lado expansionista aí do lado do governo, eu falo tanto do executivo como do legislativo aqui, eles forçam a demanda de bens e serviços para cima. Tá? E isso aí também põe fogo na inflação. O que o Banco Central está fazendo é tentando segurar essa demanda, aumentando o juro. Então, basicamente, em boa parte, ele está enxugando o gelo com esse aumento na taxa de juros. Então, acho que é basicamente isso. Acho que o cenário, o principal aqui para a gente olhar, é o elefante dentro do quarto. Tá? E esse elefante dentro do quarto há alguns anos no país. É o lado fiscal. Enquanto não resolver isso, assim, as perspectivas não são muito boas, a gente vai conviver com esses ciclos aí de crescimento alto, também com demanda subindo, sem oferta acompanhar, dólar subindo, juros subindo, inflação mostrando as garras. A gente vai ficar nesse ciclo enquanto isso não se resolver. O cenário que eu estou pintando aqui é um cenário bem ruim, para falar a verdade, né? Bem preocupante, mas acho que teve duas notícias boas que a gente observa o ano de 2024. A primeira foi a reforma tributária. Ela vai demorar muito para ter efeito, porque ela vai demorar assim muito tempo para ser colocada
em vigor, ela vai ter uma série de passos para ser implementadas, mas ela vai no sentido de simplificar, apesar de um monte de exceções que foram colocadas aí, então ela tá caminhando bem. Ela vai no sentido de simplificar impostos, que são um caos no Brasil, unificar impostos e também tornar os impostos mais uniformes entre bens e serviços, que também é uma coisa que favorece a eficiência da economia brasileira. Então eu acho que tudo isso foram notícias boas, notícias que ajudam a gente, mas eu imagino que demorem para ser sentidas, principalmente porque ela vai ser bastante escalonada ao longo do tempo. Outra coisa que eu acho que é importante, que parece que andou, mas ainda tem muita água para rolar, com relação ao comércio internacional, né? O acordo do Mercosul com a União Europeia avançou, né, principalmente no fim do ano, mas ainda tem muito para acontecer, principalmente do lado dos parlamentos lá na Europa, para poderem sacramentar esse acordo. Então, acho que é para comemorar, mas de maneira bastante conservadora ainda. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado por ter acompanhado a gente ao longo do ano. E dependendo de quando vocês virem esse vídeo, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Um abraço!